Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas atividades, hoje vamos aprender a construir uma tabela para a ferramenta 5W2H. Como vocês podem observar, a nossa tabela ela é formada por duas colunas. Aqui tem uma coluna, duas colunas, e ela é formada por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas, ok? Então, nós vamos aprender a construir esta tabela, deixar ele com essa estética, para que nós possamos, do lado, inserir as informações que é solicitadas de acordo com o processo da ferramenta 5W2H, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Primeiro passo, estando com o meu documento em branco, eu vou começar a digitar as informações que eu necessito para a minha tabela. Inicialmente, o meu título, vou dar um toque na tecla Enter, vou escrever o texto que se baseia o meu plano de ação para essa ferramenta, dou um Enter novamente e agora eu vou inserir aqui a minha tabela. Para inserir a tabela, nós vamos aqui em cima na guia Inserir, procuramos a ferramenta Tabela e vamos selecionar aqui, ó, dois quadradinhos, corresponde a duas colunas, e agora eu vou descendo até completar 7 linhas. Se você observar ali na parte de cima, tá lá, ó, tabela 2 por 7, ou seja, duas colunas, 7 linhas. Um clique e pronto, a nossa tabela foi inserida aqui em nosso documento. O próximo passo agora são digitar as informações. Então, uma vez que o meu cursor está piscando dentro da minha primeira célula, eu vou digitar então aqui as perguntas, uma abaixo da outra. Vou começar digitando a pergunta what, depois vou digitar a pergunta why, agora a próxima pergunta where, continuando when, who, a pergunta how, e, por fim, how much, ok? Digitei todas as informações aqui. Próximo passo, formatação dessas informações. Vou selecionar aqui, primeiramente, somente a palavra what. Eu quero dar um destaque para essas perguntas, como está destacado aqui, ó, 5Ws, 2H. Então, eu vou selecionar essas palavrinhas e dar um destaque para ela. Selecionado, volto aqui para a minha página inicial e vou clicar no N de negrito, ok? Feito isso, agora eu vou vir aqui ó, na ferramenta pincel de formatação. O que essa ferramenta faz? Ela copia a formatação de um texto e permite que eu insira em outro texto. Como é que eu faço isso? Coloco o mouse aqui em cima, dou 2 cliques na ferramenta. Agora vou colocar aqui o mouse em cima da minha próxima pergunta, clico e seguro e passo o mouse em cima. Feito isso, ele clonou o efeito do outro. Novamente, clico seguro e passo o mouse, ok? Vou fazendo isso com todas as palavras que eu quero copiar a formatação de um para o outro. Muito bem. Aqui está a formatação delas. Clico na ferramenta pincel, desativo. Próximo, agora eu quero formatar a minha pergunta. Nessa pergunta, eu vou apenas aplicar o estilo itálico, ou seja, ele vai ficar um pouquinho inclinado. E quero que esse efeito se aplique às demais perguntas. Então, novamente, pincel de formatação, 2 cliques. Venho na próxima pergunta, clico seguro e passo o mouse em cima. Observe que eu sempre coloco o mouse, o cursor do mouse bem no final da palavra e passo o mouse por cima, tá? Você pode fazer dessa forma ou de outra que você achar melhor. Então, aqui, todas as minhas palavras estão ficando com o estilo itálico, ou seja, um pouco inclinado. Desativo a ferramenta, pois eu terminei de aplicar os efeitos. Feito isso, agora eu vou selecionar toda a coluna. Para selecionar, eu coloco o mouse aqui na parte de cima, olha só, bem pertinho da borda da minha tabela, o mouse vira essa seta preta. Eu dou um clique e ele vai selecionar toda a minha coluna. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com alinhamento. Eu quero que o alinhamento dessas palavras sejam centralizadas. Então, eu vou dar um clique aqui e pronto. A minha informação foi centralizada dentro da coluna. Essa é a estética que você está vendo. Praticamente terminei de construir a minha tabela. O que eu tenho que fazer agora? Apenas alimentar a coluna do lado, respondendo as perguntas
que foram colocadas na primeira pergunta. What? O que será feito nesse plano de ação? Eu vou colocar aqui. Why? Por que que eu estou fazendo isso? Eu vou escrever o porquê. Where? Onde será feito? Eu coloco essa informação aqui à frente. O que será feito? Por quem será feito? E assim por diante. Terminei de preencher os meus dados, o próximo passo é salvar esse botão aqui. Venho aqui no botão salvar ou pressiono a tecla Ctrl B e ele vai abrir a caixinha de salvamento. Feito isso, eu vou procurar o local onde eu quero salvar. No meu caso, eu quero salvar em documentos. Clico em documentos e aí, em seguida, eu clico na ferramenta, no botão salvar. Lembrando que se eu quiser, eu posso dar um outro nome. No meu caso, como eu já tinha escolhido esse nome, eu vou mantê-lo. Cliquei no botão salvar. Pronto, meu documento foi registrado e guardado no local que eu desejava. Ok, pessoal? Então, até a próxima.